Olá, eu sou a Niara e eu estou aqui hoje para falar com você sobre a hipnopedia. Ela me ajudou bastante nas fases de desmame e desfraude dos meus filhos. E realmente é uma fase que dá uma preguiça arretada na gente lidar com esses momentos, né? E pela minha experiência, o desfraude até exigiu um pouco mais da minha dedicação e do meu tempo do que o desmame. Mas, na contrapartida, o desmame exigiu mais do meu lado emocional, principalmente com a Sofia, né? E se eu te contar que postergar esses passos de autonomia com o seu filho pode ser danoso para o desenvolvimento emocional dele? E isso é importante a gente levar em consideração. Por isso que eu trago a hipnopedia para esse contexto, para te ajudar a atravessar por essas fases de uma maneira mais rápida e com mais tranquilidade. Por falar nisso, né, a palavra hipnopedia significa aprender enquanto dorme e consiste de você falar com a criança durante 21 dias enquanto ela dorme. Mas como, né? Como saber se ela está dormindo profundamente, né? Porque ela vale você falar com ela dormindo quando ela está naquele sono profundo, né? E esse dormir profundamente é aquele momento em que você geralmente, depois que seu filho dorme, você consegue trocar o pijama dele e ele parece uma marionete na sua mão. Ele é como se ele fosse ali. Ele está num sono tão profundo que você manuseia ele, coloca ele em qualquer posição, em qualquer postura e ele não reclama, ele não se mexe, né? Se você levantar o bracinho dele assim um pouquinho e soltar, o bracinho dele vai cair e ele não vai ter nenhuma reação. Então é nesse momento que ele está nesse sono profundo. E geralmente a criança passa por um desses momentos logo depois que ela adormece. Aqui em casa, por exemplo, com as minhas crianças, eu percebo esse sono profundo de 15 a 20 minutos depois que elas adormecem. E é nessa fase do sono profundo que o inconsciente da criança está mais disponível para assimilar o que acontece ao seu redor. Não é nem só o que você fala, é o que acontece ao seu redor. É por isso que não é bacana, por exemplo, você ver filmes violentos com as crianças, por exemplo, dormindo ao seu lado, né? Algumas vezes o Miguel desce e fica com meu marido vendo TV, né? Lá embaixo. E, e às vezes ele tá dormindo, né? Ele adormece lá no sofá, né? E aí, nesse momento, por exemplo, não é bacana o meu marido estar vendo filmes, por exemplo, de tiroteio, de assassinato, porque ele ouve. Ele tá com a audição inconsciente dele aflorada e naquele momento ele assimila muito daquilo que ele está aprendendo, que ele está ouvindo naquele momento ali do sono profundo nele, né? Quando uma amiga me explicou sobre a hipnopedia, né? Ela me contou que a filha de uma cliente dela comia as unhas e que ela já tinha feito de tudo para resolver e que nada resolvia esse problema. Ela continuava comendo as unhas, né? E às vezes essa menininha ruía tanto ali o cantinho do dedo que ficava até machucado, ficava assim na carne viva mesmo, de tanto que ela mordia a unha e a carninha ali em volta da unha, né? E aí, usando a hipnopedia, essa criança ela parou realmente de roer as unhas, mas ela desenvolveu uma outra neurose, porque ela começou a lavar as mãos a todo instante. A todo momento ela tinha a sensação que a mão dela estava suja, então ela tinha que lavar as mãos. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque essa mamãe, que já estava cansada de tentar várias alternativas para a filha parar de roer as unhas, durante o sono, usando da hipnopedia, ela falou para essa criança que tinha cocô nas unhas dela. Então, realmente, o problema de comer as unhas foi resolvido, porém, às custas de um outro problema que surgiu, né? Que foi justamente essa neurose aí por estar sempre lavando as mãos. Por isso que é importante aqui também ressaltar do cuidado com que se deve falar, com o cuidado e a responsabilidade de se usar a hipnopedia com seus filhos, né? Vou te explicar como eu usei com o desmame da Sofia, para você ter uma noção e para você ter alguns exemplos de frases que eu usei ali, né? Então, antes de começar, eu escrevi num papel as frases que eu queria dizer. E eu fiz isso porque eu queria que essa minha amiga que me sugeriu essa técnica pudesse validar para ver se as minhas frases estavam assertivas, né?
E também para eu sempre falar daquela forma, para não acontecer de no meio dos 21 dias ali que eu estivesse falando, eu falar coisas diferentes, falar de formas diferentes e gerar alguma confusão na cabecinha dela. Então eu escrevi. Eu escrevi poucas frases, mas eu escrevi no papel e quando eu ia usar desse recurso com ela durante o sono, eu sempre lia o que estava escrito nesse papel, né? E eu escrevi nele assim: Sofia, você foi esperada e desejada com muito amor. Você é amada e esperta e está crescendo saudável e bem. Você já come outros alimentos gostosos e já pode deixar de se alimentar do peito da mamãe. Daqui 21 dias, você não se alimentará mais pelo peito da mamãe e estará tudo bem comigo e com você. Eu te amo. No dia seguinte, eu repeti a mesma frase, ao invés de falar daqui 21 dias, eu disse daqui 20 dias, né? E um dia antes, eu falei que amanhã você não se alimentará mais pelo peito da mamãe e estará tudo bem comigo e com você. Eu te amo. Eu repeti esses dizeres para ela durante 21 dias e depois comecei o desmame total, que foi um processo aí de mais ou menos uns 3 dias. Comecei numa segunda-feira, a última mamada dela foi às 7 horas da manhã. Fui trabalhar, voltei para o almoço e nesse momento, na hora do almoço, antes de eu voltar para o trabalho, ela costumava mamar de mim de novo, né? E geralmente essa mamada acontecia comigo ali sentada no sofá da sala. Então eu voltei para almoçar, almocei, brinquei muito com ela e quando foi dando mais ou menos o horário dessa mamada, aí eu brinquei com ela e já levantei, já despedi, e aí a funcionária que trabalhava comigo nessa época, que era a Denise, interteu ela e saí, fui almoçar. E fui embora para o trabalho, né? E evitei o sofá durante esse período, justamente para não trazer a memória afetiva daquele lugar, de eu sentadinha ali, e que ali naquele momento ela chegava e ela ganhava o peito, né? Então foram 3 dias em que eu fui fazendo essas artimanhas, muito com ela. O tempo que não era o momento das mamadas, eu estava muito com ela para que ela não se sentisse assim a falta da mãe pelo fato de não estar no peito, né? Isso é algo muito importante de se levar em consideração. E nos momentos que eram os momentos das mamadas, eu saía de cena. E eu pedi ajuda, inclusive, para essa funcionária, que é quem era muito acostumada com ela, quem ficava com ela em casa enquanto eu trabalhava, né? Quem cuidava dela. Então, essa funcionária minha dormiu lá em casa. A princípio, nós pensamos que ela ia ter que dormir uma semana, mas não, foram só 3 dias. Foram 3 dias em que ela, nos momentos da mamada, eu saía de cena e ela sumia, né? E as madrugadas, nesses 3 dias, foram madrugadas chorosas, e que no primeiro dia foi muito choro, na segunda madrugada foi um choro que foi reduzindo gradativamente até o terceiro dia. Já no quarto dia, eu a fiz dormir e ela já não me pediu o peito. Nessa fase também, nesse período do desmame, eu continuei usando a hipnopedia com ela. Só que eu falava menos frases. Eu chegava para ela à noite, depois que ela tivesse adormecido ali no colo da Denise, né? Ela estava nesse sono profundo. Eu cheguei nela, falei que ela é amada. Falei, Sofia, você é amada, você é esperta e está crescendo saudável e bem. Está tudo bem comigo e com você. Eu te amo. E ocorreu tudo tranquilamente nesses 3 dias. Com o Miguel já foi um pouco diferente, porque na verdade foi ele que me desmamou. Com 9 meses ele já não quis mais o peito, ele gostou de experimentar o gosto das comidas diferentes, né? Então ele realmente percebeu que o gosto das outras comidas era melhor do que o gosto do leite materno e ele é que me desmamou. Então eu não passei por esse processo de desmame com o Miguel, né? Eu tive foi que tomar cuidado comigo, né? Até mesmo com o meu emocional, porque ele não fez, né, a hipnopedia comigo. Tô brincando, porque a gente se sente um pouco assim, nossa, o filho não, ele não quer saber de mim, né? Então a gente tem que trabalhar um pouco esse lado nosso também emocional nesse sentido. Mas eu queria também contribuir com uma coisa interessante, eu não tomei remédio aqui para secar meu leite. Tanto na época da Sofia quanto na época do Miguel, eu procurei o banco de leite aqui da minha cidade e no primeiro dia que eu cheguei lá, elas tiraram o excesso de leite do meu peito, né? E elas me enfaixaram.
as enfermeiras de lá me enfaixaram na região dos peitos bem forte. Então, eles me enfaixaram de uma forma bem forte, que pressionou bem os meus seios, né? E eu ficava com essa faixa até no outro dia. Aí, no outro dia, eu tirava, tomava banho e ia lá nelas de novo. Elas tiravam mais um pouquinho de resquício ali de leite que tinha, já era uma quantidade bem menor de um dia para o outro, e elas me enfaixaram de novo. Então, foram 3 dias nesse processo dessa faixa apertada na região dos seios e eu parei de produzir o leite sem nenhuma intervenção medicamentosa. Queria colocar também esse adendo, que eu acho que é algo bem interessante, né? Mas com o Miguel, né, como eu não usei no no desmame, eu usei com ele, e com a Sofia também, mas vou dar o exemplo com o Miguel, eu usei hipnopedia no desfraude dele, né? Eu senti que os meus filhos estavam prontos para tirar a fralda quando eles começavam a subir as escadas, degrau por degrau, com cada degrau com uma perninha, igual os adultos fazem. Porque quando eles estão no comecinho, eles fazem assim, eles sobem uma, juntam as perninhas, sobe o outro degrau, junta a outra perninha, né? E quando eles já começam a fazer aquele movimento mesmo de subir, é sinal de que ele já está com consciência corporal na região pélvica aqui, né? É como se as redes neurais desses movimentos que envolvem o sistema excretor estivessem mielinizados, estivessem maduros, e é nesse momento que já é ok de você pensar em começar o processo de desfraude. Uma outra coisa também, um outro sinal que eu observo, que eu observei nos dois, inclusive, é que eles começaram a ficar resistentes à fralda, principalmente durante o dia. Sabe quando eles começavam a endurecer as perninhas, não queria deixar colocar a fralda. Então, aquilo ali, para mim, já era um sinal que a criança já não queria mais usar a fralda, que ela já queria ficar livre, né, daquele desconforto que eu imagino que a fralda, num dado momento, gera um certo desconforto para a criança, né? E aliando essas duas questões e também o tempo, porque eu procurei usar, né, o momento adequado para desfraudá-los no verão, né? Então, os dois, mais ou menos com 2 anos, e no verão, ambos foram desfraldados da fralda do dia. Eu comecei com o desfraude da fralda do dia. E depois, por volta dos 3 anos, eu desfraudei da fralda da noite. E eu acho importante essa questão do verão, por ser um tempo quente, porque nesse período de desfraude, as crianças elas vão ficar muito molhadas. Elas vão molhar muito ali a cuequinha, a calcinha, até mesmo no desfraude noturno. Às vezes elas fazem xixi na cama e ficam ali molhadas por um período, até talvez elas não acordem. Então é importante que seja num momento em que o clima está adequado, onde esse ficar um período molhado não seja perigo para trazer, por exemplo, um certo resfriado. Então, os dois, eu sempre fiz os processos de desfraude no verão. Eu procurei o verão, né? E aí, durante 21 dias, né? Eu também escrevi as frases para o Miguel e eu falei durante o sono profundo dele durante os 21 dias. Eu disse para ele, Miguel, você foi esperado, você foi desejado com muito amor, você é amado e esperto e está crescendo saudável e bem. Você conhece o seu corpo e já pode usar o piniquinho para fazer o xixi e o cocô. Daqui 21 dias, durante o dia, você usará a cuequinha ao invés da fralda e estará tudo bem, comigo e com você. Eu te amo. E no outro dia, eu repeti a mesma frase, mudando daqui 21 dias para daqui 20 dias. Durante o dia, usava, falei para ele que ele ia usar a cuequinha. No último dia, né, dos 21 dias, eu falei que a partir de amanhã, durante o dia, você usará a cuequinha. E assim foi feito. Quando chegou o dia, porque é importante que a consistência seja levada em consideração nesse processo. Somente comece se você realmente for levar adiante até o fim, seja ele o desfraude ou o desmame, ou qualquer que seja a utilização que você for fazer uso da hipnopedia. Uma vez que você começou, vá até o fim. Então, quando eu disse para ele que a partir de amanhã você usará a cuequinha ao invés da fralda, é a partir de amanhã mesmo, durante o dia ele não usaria mais fralda e realmente ele nunca mais usou. Então, no primeiro dia, tudo foi feito na cueca, em todos os momentos. O reforço positivo é importante, está tudo bem, é uma aprendizagem, você está indo muito bem. Comecei a perceber sinais, por exemplo, quando ele estava com vontade de fazer xixi, eu via que ele ficava pegando mais no pipiozinho.
aquilo já era um sinal que ele já estava percebendo que ele queria, estava com vontade, mas que ele ainda não entendia que aquilo era o sinal para ele ir no piniquinho. Aí eu comecei a perguntar, acho que tem xixi aí, vamos ver se sai alguma coisa aí, vamos lá no piniquinho. E aí ele começou a perceber, começou a linkar o sinal com o piniquinho, entendeu? E assim, no quarto dia, ele já estava usando mais o piniquinho do que a cueca, né? E o piniquinho passou a ser uma rotina aí mais frequente depois de uma semana, né? E desfraude é desfraude. Como eu disse, uma vez que você começou, não pode voltar atrás. E nem um dia não usar e outro dia você usar. Se eu ia sair de casa, por exemplo, eu levava 4 trocas de roupa para o Miguel, mas o Miguel saía de cueca. Sabe? Dá mais trabalho, gente? Dá mais trabalho, mas quanto mais consistente você for, mais rápido essa fase passa, mais rápido o aprendizado vem e mais rapidamente esse processo, essa necessidade de acompanhar vai se tornando cada vez menor. Então, vale a pena a consistência, né? E eu quis trazer esse tema hoje porque uma mamãe me perguntou por mensagem na semana passada sobre qual é o momento certo, né, que eu entendia para o desmame e para o desfraude. Porque no caso dela, ela tem um menino de 4 anos, que faz 5 anos agora em junho, mais ou menos a idade do meu menino, do Miguel, né, e ele ainda mama no peito e ele ainda usa fralda. E aí eu disse para ela que o momento certo depende dos sinais que o seu filho dá, né? Eu fui desfraldada com 9 meses, por exemplo. Eu fui desfraldada muito precocemente. Com 9 meses eu não percebi que os meus filhos estavam maduros o suficiente para serem desfraldados, mas com 2 anos sim. Os dois, por volta dos 2 anos, eu já senti que eles eram capazes e eles foram capazes de vencer esse processo do desfraude. É fato que só você, observando o seu filho, saberá o momento certo de desfraldá-lo. Porém, esse momento certo deve ser o momento certo para ele e para você, que é quem irá conduzir, né, toda essa aprendizagem com ele. E não pode ser apenas o melhor momento para você. E por que eu digo isso, mamãe? Porque para essa mamãe, ela ainda não tinha feito o processo do desmame e do desfraude, justamente porque ela não conseguia encaixar a prioridade de olhar para essas questões ainda, devido ao grande volume que ela tem de atividades, de trabalho e tudo mais, entende? Só que e aí que me deu vontade de falar sobre a hipnopedia, né? E que dei alternativas para ela, por exemplo, de férias, dela tentar negociar umas férias, tirar uma semana de folga, alguma coisa nesse sentido para ela dedicar para esse processo. Como ele é maiorzinho, eu acredito que vai ser um processo um pouco mais tranquilo, né? Apesar que existe uma dependência emocional aí que precisa ser trabalhado, mas é possível de se fazer tanto o desmame como o desfraude aí, talvez numa organização temporal, né? Porque a fralda é cômoda, sim. Né? Fez na fralda ali, você vai lá, tira, troca, apesar que tem um ônus financeiro de se comprar essas fraldas, né? Todo mês, né? E o aleitamento materno também é muito cômodo. Tá certo que não para uma criança de 4 anos, né? Porque eu entendo que ela já come, ela almoça, ela vai para a escola, né? Eu imagino que ela vá para a escola, não tenho tantos detalhes assim, mas é uma comodidade para a mãe, né? Porém, o desmame e o desfraude tardio pode levar o seu filho a desenvolver a crença de não cresça. E adultos com essa injunção, com essa crença, podem ser facilmente vistos em quase todos os grupos familiares. São aqueles adultos muito dependentes dos pais, às vezes nem se casam. Você deve conhecer alguém que já está aí, um homem ou uma mulher que já está com seus 40 anos e ainda mora com o papai e com a mamãe, que não ajuda em casa, que não ajuda com as despesas de casa. Eu tenho um exemplo próximo, onde o filho tem 55 anos, ele ainda mora com a mãe e essa mãe todos os dias serve o prato dele e o entrega na sua mão nas horas das refeições, só para vocês terem uma ideia. Ele trabalha, ele sai de casa, trabalha, mas ele não sabe como que a roupa passada e lavada chega no guarda-roupa dele, por exemplo. Ele nunca preocupou com isso. Nunca pagou nenhuma despesa de dentro da casa dele. Ele chega em casa, pro almoço, a mãe serve o prato e entrega na mão dele, né? Essa mãe, por exemplo, precisou fazer uma intervenção cirúrgica, coisa simples,
Porém, ela ficou uns 2 dias hospitalizada e esse filho ficou perdido. Ele quase desenvolveu um quadro depressivo por conta disso, porque nesses 2 dias ele chegava em casa e ele tinha que lidar com a situação dele estar ali na casa. E aí você pensa, um homem de 55 anos, ele não consegue se organizar por 2 dias dentro de casa, com relação à alimentação, lavar uma louça, entendeu? Ajeitar alguma coisa em casa, pois acredite, gente, isso é muito comum de se encontrar. Esses adultos também que são emocionalmente infantis, eles também não se sobressaem muito profissionalmente, porque para ele é ok uma relação de dependência em que ele se vê na situação de que ele é menor. E geralmente ele busca uma relação parental com os chefes, com as suas pessoas que são seus superiores, né, imediatos ali na hierarquia. E isso é muito triste. E um processo terapêutico pode ajudar? Pode ajudar, com certeza, mas é algo também que pode ser evitado. Então, vale a pena prestar atenção nisso. Existem outros comportamentos também que a mamãe pode ter ou o papai que também podem estar desenvolvendo ou ensinar essa injunção de não cresça para o seu filho. Por exemplo, dar comida na boca. O Miguel, com 4 anos, ele já consegue comer sozinho. Aliás, ele consegue comer sozinho até antes dos 4 anos, né? Às vezes eu ainda pego a minha funcionária dando comida na boca dele, sabe? E para ele é muito cômodo, ele tá sentadinho ali vendo um filminho, ele só abre a boca, ganha comidinha na boca, percebe? Isso ele tá recebendo uma injunção de não cresça e ele já tem condições e ele pode comer sozinho, sabe? Conversar com os filhos também, como a gente falava com eles quando era bebê, sabe? Que a gente conversa, ai, que coisa mais linda, e dentinho mais lindo da mamãe. E tá lá um marmanjão de 6, 7 anos, e você falando do mesmo jeito, tchucu, tchucu, vem cá na mamãe, vem cá dar um beijinho na mamãe, né? Então, isso também são sinais de que ele pode estar recebendo a mensagem de que você não quer que ele cresça. E aí, ele cresce com essa dependência emocional da mamãe, né? Então, bora permitir, né, que os nossos filhos cresçam e a hipnopedia é uma ferramenta potente e excelente quando usada com responsabilidade e cuidado, né? E eu queria trazer aqui para você, tanto para você, mamãe, que eu sei que você está me assistindo aí, né? Que inclusive eu só coloquei o seu exemplo aqui porque você me permitiu. Então, tá aí mais uma contribuição do que conversamos, né? Usar da hipnopedia. Eu acho que ela vale como um recurso até mesmo para nós, mamãe, que ao mesmo tempo que ela prepara a criança durante esses 21 dias para o que está por vir, eu acho que ela nos prepara emocionalmente também para essa batalha, né? Para essa fase de desenvolvimento que vai exigir um pouco mais da nossa dedicação e do nosso tempo. Então, é muito bacana. Essa é a minha contribuição para o dia de hoje. Um abraço e te vejo aí na próxima Pílula da Vivencie Você.